Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Agradecer ao querido irmão pelas palavras de hoje. E acho que veio muito a complementar o que eu trago hoje no que diz respeito a o pecado, né? Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 3 de Gênesis. Primeiro livro. O irmão também trouxe uma parte de Gênesis. Eu complemento aqui com Gênesis 3, do versículo 1 ao 10. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerei, nem tocareis nele, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pelo viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Palavra para nossa edificação e salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, falando em pecado, muitas vezes nós pecamos satisfeitos, né? E o pecado, ele é bom, ele é agradável aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus, né? É mais fácil pecar do que ser obediente às leis de Deus. Essa é a realidade mundana a qual vivemos. E a tentação de pecar, ela nos vem, nos açoita, nos traz com muita facilidade ao nosso dia. Essa questão de pecar é uma opção, né? Se sabemos que é pecado, nós sabemos do que é certo e o que é errado. Se optamos por fazer as coisas erradas porque é agradável, porque é bom, ou porque sentimos que não vai afetar as nossas vidas, assim nós fazemos. Em outras palavras, nós pecamos praticamente todos os dias, seja em pensamento, seja em ação, né? Pela ignorância ou porque queremos, né? Essa tentação no versículo 1 ao 5 que diz, né? A serpente, ela é astuta, como diz na palavra, e aparece essa tentação em outras formas no mundo da qual vivemos. Foi assim que Deus disse, né?
A estratégia de Satanás é plantar dúvidas em nossas vidas. E se temos dúvidas, nós temos que refletir e meditar sobre isso, né? Muitas vezes nós acreditamos que coisas erradas nos traz alegria, mas é uma pura ilusão, porque o mundo que vivemos é uma ilusão, até porque nós somos semelhantes ao Senhor, é uma criação. Então tudo aquilo que foi criado, né, existe um Criador que está acima de nós, né? E Deus nos deu esse poder da criação também, criar em nossas mentes coisas que podemos até sonhar, realizar, por que não, né? Motivar ao irmão a fazer certas coisas. Mas temos que ter esse cuidado, que muitas vezes a nossa criação ela está focada em coisas que não são de Deus. Nós criamos sim, porque nós temos esse poder da criação. Mas também, assim como a serpente nos mostra, que nós podemos fazer sim coisas que não devemos, né? E tem um preço a pagar com isso. O pecado, como diz na palavra, envergonha, né? Tanto é que Adão e Eva ficaram envergonhados de perceber que eles estavam nus. E antes não estavam? Antes estavam também. Só que não havia maldade, porque não tinha conhecimento do bem e do mal. Então ele não tinha maldade nenhuma, era um ser puro, né? Onde a nossa mente não consegue discernir o errado do certo, sempre foi certo. Percebe? Então o pecado, a partir do momento que adentra dentro dos nossos pensamentos, ele nos mostra que muitas vezes nós nos furtamos do que é bom e queremos buscar o lado ruim, mas na alegria. Percebe? Que muitas vezes a própria alegria nos distancia de Deus. Por isso que nas palavras, né, da Bíblia fala que no sofrimento nos aproxima mais do nosso Deus, porque na alegria é mais difícil, né? Viver na alegria, viver no pecado é mais difícil de buscar as coisas de Deus. E não foi diferente nesse livro de Gênesis, quando Adão e Eva descobriram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que eles tiveram vergonha de estar na presença do Senhor, que antes eles não tinham, né? E assim somos nós hoje, criaturas que conhecemos o pecado, conhecemos o bem e o mal, e temos vergonha de pecar. E o pecado nos traz consequências, né? Nos faz refletir, nos traz sofrimentos. Às vezes a gente acha que o pecar pouquinho não tem problema, mas seja ela uma palavra, seja ela um ato, ela influencia a quem está ao redor e até a quem pensamos em nossa mente. Então, o que bem o irmão falou, né? O fato de estarmos no pecado, ele nos afasta de Deus. E quanto mais nós pecamos, mais nos afastamos. Mas pela misericórdia de Deus e pelo amor que Ele tem por toda a humanidade, Ele nos dá essa oportunidade de sempre lembrar que o amor está com Deus. E Ele é o amor. E Ele é o que vai resgatar, Ele que vai transformar a cada ser que perceber da necessidade de estar junto ao nosso Deus.
através de Jesus. Esse amor que é o amor incondicional, amor que é doado por Cristo em nós. Ele deu, como o irmão falou, deu a própria vida e levou todos os nossos pecados. Mas temos que pensar também que cada um de nós estamos neste mundo de provação, porque eu sempre falo que este mundo a qual vivemos é um mundo de provação, para nosso processo evolutivo da nossa alma. E entendemos que entre o bem e o mal, se a gente permanecer no pecado, nós sofreremos muito mais. Apesar de que a misericórdia de Deus nos dá a salvação, ainda neste mundo nós sofremos decepções, sofremos pelos nossos atos, né? Vivemos um passado errado e não conseguimos nos livrar disso, né? Quantas e quantas pessoas vivem sofrendo pelo erro do passado. Nós não podemos viver o passado, nós temos que viver o presente para preparar um futuro, como sempre nós falamos aqui, né? Mas que admitemos então que nós somos pessoas que fracos, que erramos, mas que nós devemos nos arrepender disso. Para não, errei, Senhor, coloque isso na presença do Senhor, mas eu não quero errar mais. Então me ajude a não pecar, nos ajude a não desviar desse caminho de luz a qual Jesus quer que nós caminhemos. É um processo, como sempre o irmão Wagner fala, nós estamos num processo e temos que avançar nesse processo, sempre adiante e não ficar olhando para trás. O passado já foi, temos que ter o passado como um ensinamento. Mas a preparação para o amanhã é hoje. Semear coisas boas hoje para que possamos pelo menos ter uma colheita boa no amanhã. Mas depende de quem isso? Depende de cada um de nós. Jesus nos ajuda, Jesus nos guia, para que nossas ações sejam coerentes àquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. O pecado existe, sempre vai existir. Mas viver no pecado é uma opção. E nós temos que ter essa consciência. Conhecedores da palavra, e sabendo que tudo que nós praticamos existe uma consequência na nossa vida, pois tudo aquilo que nós semeamos, nós queremos, nós ceifaremos, não é? Então nós temos que ter essa consciência. E na palavra de hoje fala que quando nós pecamos, nós passamos por vergonha diante dos olhos do Senhor, pela fraqueza que nós somos diante dele. O fato de nós nos arrependermos é um ato de humildade diante do Senhor. Nós não somos perfeitos, nós erramos, mas também nós temos que nos esforçar para não errar. Com o conhecimento da palavra, pelo galardão que é a promessa do Senhor na nossa vida, nós não podemos continuar no pecado. A cada conquista que Deus permite a nós é uma alegria. Nós temos que aprender a viver nessa alegria, seja nas dificuldades da vida, mas temos que ser sempre gratos, sempre com a expressão de alegria no rosto. Por quê? Porque Deus está conosco e Ele já nos avisou, Ele já nos deu prova suficiente para isso. Sabendo disso, meus irmãos, nós temos que viver sempre felizes, acordar felizes, dormir felizes. O mundo pode trazer, sim, muitas aflições e preocupações, mas nós temos Deus que é maior que tudo isso, e nós temos que aprender a viver felizes, porque de qualquer forma nós temos que resolver os problemas do mundo,
não é verdade? Mas aonde é que nós vamos buscar essa força? No Senhor. Lá no Salmo 91 diz isso, né? Então, meus irmãos, independente das nossas dificuldades, independente daquilo que nós queremos na nossa vida, existe um Senhor, existe Jesus, que sempre está nos fortalecendo, sempre está nos amparando. Criamos isso, tenhamos firmeza e convicção de que Jesus é o nosso caminho, nossa verdade, a nossa vida. Amém. E que o pecado nos afasta de Jesus na nossa vida. Sabendo disso, nós queremos estar distante de Jesus? Conhecedores da palavra a qual já conhecemos? Não, de jeito nenhum. Então cabe a nós, na nossa atitude, no nosso pensamento e no nosso sentimento, receber Jesus de coração, receber Jesus de braços abertos, abrir para que o mal saia e habite somente o bem em nossos corações. Isso exige um esforço e um sacrifício de cada um de nós. Qual é o esforço e o sacrifício da nossa vida? E repreender as coisas que nos afastam dele. Se sentimos fracos, coloque o joelho no chão, leia uma palavra, se fortaleça em uma oração. Tenha convicção do que a ajuda divina, ela é a única saída para nos fortalecer nessa caminhada. Tenha convicção disso, meus irmãos. Não duvide do poder do Senhor na vida individual de cada um de nós. Porque somente Ele pode nos fortalecer verdadeiramente. Os irmãos podem ajudar, mas a última palavra é do Senhor. Somente Ele vai nos trazer essa graça. Porque graça, que muitas vezes nós não somos merecedores, mas tendo nós a humildade, tendo nós arrependido pelos pecados, pelos erros, Deus nos ouve e nos traz toda a graça que somos merecedores. Mas muito mais do que isso, pela graça, Deus derrama aquilo que nós não merecemos. É pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Se nós tivermos somente a fé do tamanho da mostarda, já é suficiente, como diz na palavra, né? Então, se nós temos fé e cremos em Jesus, já é suficiente. Mas nossas atitudes têm que ser coerentes nesse grão de mostarda que habita em nossos corações, que pode ser pequeno, mas ela pode se tornar uma grande árvore, sabendo o que? Cultivar isso dentro de nós, regar diariamente, confiando no Senhor. É isso que nós precisamos fazer, né? Então, nesse início de ano, é um grande momento de fazermos essa reflexão. Temos um ano inteiro para planejar e executar tudo aquilo que nós desejamos, mas nunca longe dos caminhos do Senhor. Sempre Deus em prioridade, sempre confiando, sempre realizando as obras do Senhor, como Ele determinar em nossas vidas. Então essa palavra é muito forte e eu deixo para a igreja, né? Tenhamos fé, né? Mas não precisamos ter vergonha de seguir os passos do Senhor. Sejamos verdadeiros com Ele, porque Ele é verdadeiro conosco. Temos que pagar, né, de alguma forma na mesma moeda que Deus nos dá, né? Deus nos derrama as graças, Deus confia em nós. Aprendemos então a confiar no Senhor também no mesmo nível, na mesma potência, né? E Cristo diz que nós, como seguidores, teremos muito mais, né, obras a ser realizadas e muito mais galardão a ser recebido pelas promessas do Senhor. Então, deixa a palavra para cada um, fortalecendo sim, né, na potência que Deus nos dá diariamente. E Deus possa nos ajudar todas as vezes. Eu deixo aí a graça e a paz para cada um, em nome de
nós tenhamos aí uma semana profícua, cheia de realizações e também de orações ao nosso Jesus. Amém?